Tá bom. Bom, o tema que estamos trazendo hoje, né, cristãos ou filósofos, uma provocação na procura de uma resposta. Nós podemos ser cristãos e filósofos simultaneamente. Nós podemos usar a filosofia para entendermos, né, o cristianismo, ou será que o cristianismo em si, né, já é uma filosofia? Enfim, são todos esses questionamentos que nós estamos trazendo para uma conversa e uma reflexão. Então, nós vamos começando por uma pergunta, né, que é: quais os fundamentos indispensáveis que devem constituir uma crença esclarecida para os homens que pensam? Então, nós vamos encontrar, trazendo aqui, primeiramente, uma colocação do Immanuel Kant, tá? Na sua obra Resposta à Pergunta, o que é esclarecimento, que foi editada em 1784. Ele começa com essa colocação, né, do latim separe aude, que é a expressão que significa ouse saber, né? Proponha-se a saber, tente saber exatamente, né? Na qual ele está convidando o ser humano a ter a coragem de pensar por si mesmo e usar o próprio entendimento sem depender da orientação ou a tutela de outras pessoas. Então, ele continua dizendo, sendo assim, ele define o esclarecimento como a saída do ser humano da sua menoridade, ou seja, tenha a coragem de fazer uso do seu próprio entendimento. Então, ele defende que a humanidade deve superar o comodismo e ter coragem de pensar por si própria. Então, aí, na realidade, nós encontramos três aspectos, ou três colocações, assim, fundamentais, digamos, né? Primeiro, quando ele diz, né, sem depender, então nós temos que ousar saber, né, nos propormos realmente a saber, né, a ter a coragem, então, de usar, né, o nosso próprio entendimento. Claro que esse entendimento prescinde de uma série de pré-requisitos, mas em decorrência desse entendimento é que nós temos que realmente buscar, ah, o conhecimento. Então, quando ele diz, né, sem a orientação ou tutela das outras pessoas. Então, isso, se estão lembrados, já faz algum tempo, né, quando nós falamos aí da verdade, acho que foi a primeira reflexão que nós fizemos, nós comentamos isso. Então, eu vou só retomar, porque acho que faz mais de 2 anos, então pode ser que, né, já tenha sumido, sido deletado, né, ou não esteja tão fácil de ser encontrado. Então, essa tutela de outras pessoas, na realidade, né, ou seja, conduzidos pela verdade convencionada. Esse é o grande problema, né? E aí nós temos no pensamento dogmático. E aí, o que é o dogma na realidade? Porque essa condução, né, de forma sequencial, sem muita reflexão. Então, só para lembrar, na realidade, nós temos basicamente três formas dogmáticas, né? A primeira delas, o tal do dogma ingênuo, né? Que, na realidade, significa o quê, né? Nós percebemos o mundo tal como é, sem questionar, ou seja, pelo senso comum. Então, nós vamos deixando, né,
a vida nos levar, né? Conforme está colocado, inclusive, num samba-canção, né? Então, nós somos levados aí pelo senso comum, não percebemos, não questionamos nada, simplesmente vamos deixando-nos conduzir. O outro dogma é o chamado fideísta, né? Acredita no dogma da fé, ou seja, uma verdade pré-estabelecida, a qual nós nos submetemos e não questionamos. Muitas religiões, nós sabemos que boa parte delas, né, se não todas praticamente, têm os seus chamados dogmas de fé. E, finalmente, o dogma de razão, né, que é o dogma que nós encontramos na doutrina, né, que traz princípios lógicos, existem independente da experiência fenomênica. Esse realmente é o chamado dogma de razão. Então, aqui, né, inclusive, nós poderíamos nos lembrar, né, do que o Nietzsche coloca, né, da famosa, né, da famosa moral de rebanho, né, que é o comportamento puramente submisso, então aceitando valores sem questionamentos. Então, a primeira colocação do que traz esse fragmento aqui da, do trabalho, né, da resposta à pergunta que é esclarecimento, que é o conhecimento, né, do super-ego, é justamente esse aspecto, né? Então, nós temos que entender, procurar entender, buscando naturalmente os pré-requisitos, as condições e os conhecimentos, né, que vão nos propiciar essa forma de entendimento. Depois da sequência, ele diz, né, sendo assim, define o esclarecimento como a saída humana da menoridade, ou seja, tenha coragem de fazer de seu próprio entendimento, né? O uso do seu próprio entendimento. Então, a minoridade aqui não é a minoridade jurídica, né? Que significa a incapacidade em função de idade, né? É a incapacidade ou a falta de condições para sairmos desta condição, né? Que ele chama de minoridade. Então, nós sabemos que, na realidade, que somente uma crença comprovada pela razão pode impor aos homens, né, que pensam. Então, se ela for comprovada pela razão, se ela tiver fundamentos, realmente tiver lógica, ela pode impor-se aos homens que pensam. Estamos falando, então, dos homens que pensam, não os que se deixam levar, né, pelo senso comum, pelo dogma ingênuo, ou mesmo pelo fideísta, né? Ou seja, e aí está incluso, né, poderíamos dizer assim, no, né, no dogma de razão, vamos dizer assim. E aí ele avança e conclui defendendo que a humanidade deve superar o comodismo e ter coragem de pensar por conta própria. Então, aí nós temos, inclusive, uma colocação, né, que diz que as regras metodológicas de Kardec precisam ser observadas com rigor para não mergulhar novamente na fase do espiritualismo tópico. O que nós estamos colocando aqui, justamente, é uma reflexão para nós não cairmos no espiritualismo utópico, que nós somos espíritas, nós somos espiritualistas, segundo, mas temos as normas da doutrina. Ou seja, a norma da doutrina, que é o espiritualismo utópico, ele é geral, né? Não é específico, né? Quando nós estudamos, nós vemos que há uma gama muito grande de colocações, mas sem uma sequência lógica, sem um fundamento científico, né? Então, na realidade,
o que nós precisamos fazer, né, quando ele coloca que superar o comodismo, é essa a ênfase da colocação, né, que ele faz, é, na realidade, o estudo sistemático para nós que queremos sermos, entendermos exatamente o espiritismo e poder nos identificarmos como espíritas, né? É o estudo sistemático, né? Justamente da obra, porque ele está enfatizando justamente essa questão, né? Da coragem de superar estas barreiras e, para superarmos essas barreiras, nós temos que superar o comodismo. É uma grande questão que se coloca, porque a doutrina exige o estudo sequencial, exige um esclarecimento e um aprimoramento contínuo, porque o mundo está em movimento, as coisas, né, vão é, modificando, e nós temos que entender exatamente todo esse processo. Então, isso se encaixa, né, na questão da coerência doutrinária, né? Se nós queremos ser coerentes, estamos inseridos realmente no entendimento da doutrina, então nós precisamos realmente atuar dessa forma, né? Então, enfatizando, né, os três pontos principais, né? Sem depender da tutela de pessoas, de outras, fazer uso do próprio entendimento e sairmos né, do comodismo. Mas para fazer uso do próprio entendimento, talvez aí tenha o questionamento, né? Mas que entendimento é esse? É esse contexto de conhecimentos, né? Que, naturalmente, constitui o nosso arquivo de conhecimentos, que vão nos guiando, né? Digamos que seria como o próprio Kardec coloca, né? O pedagogo que vai, a função do pedagogo é essa, ir levando, né, as fases do conhecimento, mas a finalização, essa é individual, porque cada um tem uma condição de entendimento também. Bom, aí a pergunta seguinte é, então, qual é o instrumento que nós podemos utilizar na organização dos nossos pensamentos, né? O que nós podemos, o tal do órgão, né? Onde é que nós vamos buscar esses conhecimentos? Como é que faz? Então, a filosofia é a expressão do logos humano, pois ela não admite limites no exercício de suas atividades e ela pergunta, né, o que é, por que é, para quem é. Então, na realidade, a filosofia é o instrumento, né? Por isso, inclusive, nós estamos aqui conversando, refletindo e buscando na filosofia, né, suportes e elementos para podermos entender. Semana passada, eu estive no Itaú Cultural, eu fui verificar uma exposição que foi feita em homenagem a Ruth Rocha, que é uma escritora da literatura infantil, né? Todos conhecem. Talvez alguns de nós tenham, inclusive, lido alguns dos livros, né? Quando não leu para si, leu para as crianças, né? E eu me lembrei, porque naturalmente eu me deparei lá com um livro que é bastante conhecido, um clássico da literatura infantil, né? Que tem por título O Marcelo Marmelo Martelo, que fala do quê? De um menino inconformado e que questiona. São três histórias, mas o Marcelo Marmelo Martelo é o que faz o questionamento o tempo todo, né? Ele não se conformava com o nome das coisas e perguntava o tempo todo, né? Por quê? Né? O porquê daquele nome.
inclusive, um dos exemplos é leite. Por que chama leite? Para ele, na realidade, o leite era entendido como o suco da vaca, né? Ele identificava assim. O fato é que ele criou um vocabulário à parte. Mas para que eu estou trazendo isso? Porque quando criança, nós questionamos. Quando nós vamos avançando, ao invés de nós continuarmos questionando, nós nos acomodamos e não questionamos mais. Nós vamos nos inserindo nesse contexto de pensamento já condicionado e nos dogmas. Então, a questão é essa. Agora, eu também fui aqui, só para fechar o assunto, porque nós estamos fazendo um estudo para elaborar aí talvez um curso de filosofia para crianças e me ocorreu aqui que o Marcelo Barmelo Martelo é um livro ideal para dar um start nesse trabalho, né? Ah, só por isso, mas o fundamental é isso, é a comparação. Por que nós, quando crianças, questionamos tanto? Porque, de repente, nós paramos, né? Me chamou a atenção nesse sentido, né? Bom, eh, aí, continuando então, né, porque nós vamos trazer aqui o porquê que a filosofia, né, pode ser esse instrumento fundamental para nós entendermos, né, realmente nos esclarecermos, entendermos o mundo, entendermos, né, a doutrina. Nós já sabemos que, na realidade, a doutrina é filosofia. Já sabemos também que o evangelho nada mais é do que filosofia, certo? Eu só estou retomando aqui alguns pontos que eu andei capturando, digamos assim, só para fazer uma sequência lógica de fundamentações, digamos assim, né? Talvez seja uma proposta, uma pretensão, essa é a palavra, uma pretensão muito exagerada, mas enfim, tudo bem. Então, a filosofia, ela tanto pode ser mundana quanto divina. Então, aí nós já vimos que a própria Idade Média compreendeu bem isso, né? E elaborou uma filosofia em modos teológicos, naturalmente subordinando, né, a filosofia, né, que é, né, a, a fase mundana, digamos assim, à própria teologia, na realidade, né? Então, elaborando a filosofia em modos teológicos, né? E subordinando a ela o filosofar mundano. Porque, na realidade, houve sempre, né, no Evangelho, nós vamos encontrar, né, e aí, com referência a esse ponto, também nós encontramos essa colocação, onde se coloca, né, quem faz essa colocação, numa análise maior, é o Herculano Pires, né? Então, ele diz assim que os evangelhos, a parte seus episódios históricos, não são outra coisa do que a filosofia do Cristo, conforme podemos encontrar claramente desentranhada por Kardec, dos elementos acessórios. Então, o Kardec, ele, tirando os elementos históricos, né, os episódios históricos, ele desentranhou, ele buscou, ele capturou, né, realmente o quê? De forma muito clara, a filosofia do Cristo, que o Cristo traz uma filosofia, que o Evangelho é praticamente o quê? A filosofia do Cristo, né? Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Nós encontramos isso lá na introdução, de forma muito clara, certo? Não sei se tão claro, mas está lá. Então, na realidade, todo o esforço dos cristãos primitivos no plano intelectual, né, desenvolveu-se no sentido da fusão do Evangelho com a filosofia grega. Bom, então nós já sabemos que, na realidade, ocorre isso, né? Que o Evangelho
o que eu acabei de falar, eu esqueci de clicar aqui, por isso que eu falei sem a, a oração aqui, mas está aí o parágrafo que justamente fala isso, né? Então, na realidade, desenvolve, né, o sentido, né, dos evangelhos com a filosofia grega. Então, nós sabemos, na realidade, que isso realmente aconteceu, nós temos estudado aí na filosofia. Então, retomando ainda esse processo histórico, né, eu relatei aqui alguns fragmentos desse processo histórico. Bom, uma vez entendido, voltando aqui, uma vez entendido que o próprio Evangelho nada mais é do que a filosofia do Cristo, é, nós vamos verificar, ah, na sequência histórica, alguns fragmentos aqui para fundamentar isto, né? A própria doutrina. Então, nós encontramos lá, começamos lá com os apologistas, né? Que é o Tertuliano, que era crítico, né, da racionalização da fé, porque a filosofia grega era pagã. Já o Justiniano era adepto da filosofia grega, por quê? Porque ele defendia que os filósofos gregos estavam, né, iluminados pela divindade, né? E por isso tiveram ideias tão brilhantes, ou seja, as ideias que realmente concatenaram e fundamentaram esse conhecimento. Bom, só lembrando o que é apologistas, né? Nós já estudamos isso, mas enfim, né? É aquele que, né, é a pessoa, é a defesa verbal ou através de uma colocação, né? Usando a razão, a filosofia, as escrituras para explicar alguma coisa de forma mais contundente, né? Então, por exemplo, se nós pegarmos aí Agostinho, nós vamos encontrar a fé precede o intelecto. Isso é uma, né, uma colocação apologística, né? Se nós pegarmos um pouco depois, nós vamos encontrar aí o Pascal, que falava, né, que o coração tem razões que a própria razão desconhece. Inclusive, isso está numa música, né? A música, se não me engano, é Aos Pés da Santa Cruz. É uma música, do cancioneiro, que fala justamente isso, né? Porque lá diz assim que na realidade, o coração faz promessas e juras e depois esquece completamente, né? É isso que essa frase significa na realidade, né? É, que o coração tem razões que a própria razão desconhece, né? Bom, é só um exemplo de apologia, de frases apologísticas, né? Só para reforçarmos aqui, já que estamos revisando alguns aspectos, né? Aí, na sequência, nós vamos encontrar, né, lá no helenismo, né, os próprios helenismo, não, antes, né, no início do medievalismo, né, a, chamados pais da igreja, né, a patrística, né, vamos encontrar, então, o Agostinho de Hipona, né, que, na realidade, representa a culminância né, da patrística, e o seu esforço de cristianização, né, valendo-se do platonismo, e também vamos encontrar na Idade Média a continuação da filosofia cristã, com base em Platão e Aristóteles, na formulação tomista, né, de Tomás de Aquino. Né? Então, só para lembrar que esse processo vem num contínuo. A filosofia espírita se apresenta naturalmente integrada à tradição filosófica. Nós sabemos disso, né? Foi por isso que o Kardec colocou lá sobre o título do livro dos Espíritos, o livro dos Espíritos, a indicação, né? Filosofia espiritualista,
E em O Evangelho segundo o Espiritismo, ele indica Sócrates e Platão como precursores do cristianismo, né? E do espiritismo. Então, sendo este o desenvolvimento histórico daquele. Então, o espiritismo nada mais é do que o desenvolvimento, né, histórico do próprio cristianismo, né? Então, é uma sequência, por isso, assim chamados, né, ou denominados eh, a terceira revelação, né? Conforme o próprio Kardec coloca, né? Porque o interessante é que quando a gente vai retomando essas colocações, a gente vai encontrando as explicações, né? Porque normalmente o pessoal fala, porque é a terceira revelação. Mas por que chama terceira revelação? Ah, não sei, porque está lá no livro, certo? Ou porque está lá no, na estrutura do curso, ou está assim informado. Só que nós precisamos entender, né, o porquê das coisas. Então, é isso que nós estamos colocando desde lá da colocação inicial do Kant, ou seja, entender por si mesmo, de forma clara, naturalmente observando, né, o arquivo e os pré-requisitos necessários, né? Só que esse pré-requisito depende desse estudo contínuo. Então, é um engajar de situações, né? Bom, aí eu continuo citando alguns, né, filósofos nesse delineado processo de convergências, né? Enquanto com a história da filosofia, né? Então, nós temos lá os pitagóricos, né? Com a sua simbiose espiritual, traduzida na doutrina da mente-psicose. São alguns pareceres muito rápidos, né? Naturalmente, isso tudo, alguns desses pontos já foram estudados, outros serão estudados e vão avançar. Mas, enfim, aqui só para relembrar, né? Depois, os jônicos, com a sua busca da origem única, né? Substância originária. Depois os Eliatas, com a procura do ser em seu sentido absoluto. Depois o Plotino, neoplatonismo, investigando a alma viajoura. E o Aristóteles, né? Doutrina da forma e matéria, antecipação da teoria espírita, do perispírito, na realidade. Mais três ou quatro, né? No delinear ainda Descartes, pai do pensamento moderno, né? Escrevendo aí o discurso do método, sob inspiração, né? Pelo menos pelo que se sabe, do Espírito da Verdade. Kant, a crítica da razão, correspondente à teoria espírita da alma e a matéria. Depois Hegel, a dialética da ideia, a evolução do princípio espiritual através da matéria. Bom, eu vou parar por aqui. Nem entrei no existencialismo, porque exige uma explicação mais subjetiva e complexa. Só passando, digamos assim, né? Para a gente ter uma ideia do contexto geral. Então, na realidade, esse relato o que nos leva a entender a colocação do Herculano que diz, né? Na verdade, a filosofia se apresenta para o investigador imparcial como delta natural em que desemboca toda a tradição filosófica. Eu não sei se vocês querem fazer alguma pergunta, mas como eu estou fazendo relato histórico, eu não sei se é o caso de, né, alguma dúvida, vocês podem questionar. Mas até agora, eu estou só fazendo um relato histórico, estou instigando a, é, conforme a colocação lá no início, né, do Kant, né, pensar por si mesmo, sem a tutela de outras pessoas, fazer uso do entendimento e superar o comodismo, né? Basicamente é isso.
Bom, então agora nós vamos falar um pouquinho da divergência entre a razão e a fé no Espiritismo, né? Ah, apreciações ainda que, né, intensamente questionadas, né, existem uma série de questionamentos o tempo todo, né? Não existe no Espiritismo onde a fé deve ser iluminada pela razão. Os espíritas não podem crer por crer ou ser levados apenas pelos sentimentos. Na realidade, devem conjugar o sentimento com o pensamento, pois a verdade, ou melhor, a verdadeira fé, né, se torna simplesmente fanática se não for apoiada no conhecimento, ou se não se apoiar no conhecimento, né? Então, eu teria que, né, eu deveria, pelo menos, dizer, né, eu não creio, eu sei. Deve ser a frase que define a exata posição dos espíritos em matéria de religião. Só que não adianta falar repetindo, né? Simplesmente guardar a frase, eu não creio, eu sei, né? Eu, crer por crer eu não posso, eu não creio, eu sei. Mas para eu realmente repetir essa frase, eu tenho que vivenciá-la na realidade, né? E vivenciá-la impõe essas colocações, ah, esses questionamentos, e essas sugestões que estão sendo, né, colocadas, que foram colocadas, repito mais uma vez, lá no início, pelo Kant, né? Essa frase aqui, eu não creio, eu sei, inclusive, aparece em algumas citações, que foi trazido por um escritor e defensor do espiritismo inglês, Herbert Dennis Bradley. Quando eu achei essa frase, eu fui para é, quem falou, ou quem colocou, ainda que deva ter utilizado ou buscado em alguns fundamentos, é esse escritor, né, do Espiritismo. Né? Tem, inclusive, uma história dizendo de como ele começou, o porquê, etc. e tal, mas que não vê o caso agora. Né? Bom, ao longo de toda a história cristã, os cristãos defenderam e propagaram o cristianismo no mundo civilizado. Foram também filósofos. Somente a crença esclarecida justifica, aliás, justificada, comprovada pela razão, pode impor-se aos homens. Então, quando nós realmente, né, estamos estudando, nós já estudamos, todos nós, né, já estudamos vários filósofos e entendemos a colocação do Herculano, que é o delta da filosofia, né, tradicional, e entendemos que ela substancia, na realidade, toda a filosofia ou processo do conhecimento, né, da doutrina e, consequentemente, do cristianismo na sua fundamentação básica, né? Então, nós temos, na realidade, porque, então, aí é uma. Bom, então, voltando aqui, ó, até aqui. É possível, né? É possível ser cristão sem a filosofia? Ou a filosofia fundamenta o cristianismo? Pelas colocações, ainda que superficiais, que foram feitas, nós entendemos que se o Evangelho é a própria filosofia do Cristo, de Jesus, e depois nós, estudando todo o processo da doutrina para entendermos as colocações no tempo e no espaço, né, da forma que foram sendo trazidas, nós vamos entender também que é fundamental nós nos valermos da filosofia e esse conhecimento vai prover condições
para que nós possamos dizer: ah, eu não creio, eu sei. Eu não creio por crer, eu sei na realidade. E eu tenho esse conhecimento. Então, a filosofia vai nos dar esse suporte, né, para que nós possamos refletir e analisar, né, nesse contexto, nesse aspecto em que nós estamos vivendo. E aí nós temos um outro aspecto, né? Porque então a filosofia ela fundamenta todas as religiões. Na realidade, sim, né? Por quê? Então nós temos que desvincular, na realidade, das heranças tribais, né? Que acentuou intolerâncias religiosas e, na realidade, que foi responsável não só pelos dolorosos episódios da civilização, como também do desprestígio do pensamento espiritualista em diversas épocas, né? A qual justifica o processo gradativo da evolução humana para libertar-se dos resíduos do passado em direção aos graus mais elevados da espiritualidade. Então, na realidade, a filosofia, como de modo geral, quando se diz que todas as religiões são boas, porque desde que elas levem o homem a um aprimoramento e a atuação num bem em relação à humanidade, mas esses conflitos, né, pelos quais nós estamos sempre perpassando, né, na realidade, eles são decorrentes ainda dessa nossa herança tribal, né? Esse homem velho que está em nós, né? Já vamos até citar um pouquinho à frente a essa questão com mais alguns subsídios, mas é importante, então, nós nos lembrarmos disso também, né? Essa herança tribal, ela criou uma série né, de problemas, ela atrapalhou demais esse processo da civilização e dentro do pensamento espiritualista também, né? Foi um confronto imenso, né, na realidade. Mas aí a questão é justamente essa, né? É pela dificuldade que nós temos de nos libertar dos resíduos do passado, né? Esse é o grande problema, digamos assim, né? Então, aí nós poderíamos buscar o Bergson, que nos ajuda a entender um pouco melhor isso, ou dar, né, alguma, algum, alguma fundamentação, né, adicional. Então, na realidade, ele apresenta a distinção entre religião estática, como produto social, ou seja, forma social rigidamente estruturada, com a finalidade de manter e defender a estrutura social em que se formou. E a religião dinâmica, como produto da evolução, né? Não se interessam pelos resíduos conceituais, colocando a verdade espiritual acima das convenções, né? Então, a possibilidade de compreender melhor a maneira pela qual o homem pode libertar-se do passado. Então, na realidade, aí nós vamos encontrar, né, o quê? O famoso homem velho, né, que deve ser deixado de lado para que nós possamos construir o homem novo, né? Então, a religião estática, ela ainda permeia fortemente, influenciada pelas heranças tribais que permanecem de modo ainda muito contundente. E decorrente disso, ou em decorrência disso, nós temos ainda o quê? O dogmatismo sendo colocado de forma bastante contundente, né? Essa é a palavra. De forma exagerada, né? Mas pela condição de conhecimento, pela falta, né, desse conhecimento,
isso permanece. Então, nós que já compreendemos que estamos nos aprimorando, nós naturalmente estamos dentro desse contexto da religião dinâmica, né? Por quê? Nós temos que deixar todos os resíduos do passado, as heranças tribais todas, né? E vamos procurando compreender melhor a maneira pela qual o homem pode se libertar desse passado. E o homem libertar-se desse, nós nos libertarmos, né? Desse passado, né? Que na realidade é bastante presente, né? No nosso dia a dia. Bom, o exemplo maior nem poderia ser outro, né? Jesus não se enquadrou na religião estática dos judeus. Por isso, nos deixou a fórmula divina do amai aos vossos inimigos. Também o Espiritismo repele os mesmos resíduos tribais. Todas as religiões são boas, desde que sejam capazes de espiritualizar o homem. Então, dentro dessa colocação, até conversamos antes e questionávamos justamente isso, né? Todas as religiões são boas, porque elas, desde que elas sejam capazes de espiritualizar o homem, desde que a sua filosofia, que é o que dá o suporte a todas as religiões, todas elas têm, né, seus fundamentos filosóficos, né? Elas têm divergências, elas têm caminhos, às vezes, diferentes, mas desde que levem ao homem a espiritualização, no momento ele vai se encontrar. Talvez nós podemos até nos considerar privilegiados diante do avanço que já nós conseguimos capturar, né, em relação a, a, a esse caminho, né, as facilidades que nós já encontramos na reflexão desses temas por toda essa estrutura né, que já foi elaborada pelo codificador, né, que nos ajuda na realidade. Então, na realidade, os formalismos servem como pedagogo, uma fase de evolução espiritual. A mensagem do Cristo era essencial e não formal, pois toda a lei se resume num só preceito: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Está lá em Gálatas, né? Bom, aqui cabe entendermos, né, porque fala-se muito em pedagogia, pedagogo. Então, o pedagogo, na realidade, na sua origem, lá na Grécia, era aquele que levava as crianças à escola, né? Porque dentro da cultura e da estrutura educacional da Grécia, na época, as crianças ficavam com as mães até 5, 6 anos. A partir dos 6, 7 anos, elas eram conduzidas por esses chamados, denominados pedagogos, né? Que eram encarregados, então, de instruí-las e acompanhá-las na escola de gramática, do citarista, das palestras, e velar pela sua conduta. Então, quando nós falamos aí que também o Kardec, o pedagogo, né, é justamente isso, porque ele está fazendo esse papel de direcionar, de trazer elementos e de conduzir para o conhecimento. Só que a decisão, digamos assim, né, das tomadas de posição, do modo de agir, né, isto depende de cada um de nós. Então, conforme já dissemos, temos aí já o privilégio de perpassar e de caminhar dentro dessa estrutura
já elaborada pelo pedagogo, mas a função do pedagogo é essa, de encaminhar. A formação final é resultado de todo esse, né, do produto dessas várias atuações, né, dessas, no caso, a educação aí da Grécia, na época, né? Ou seja, eles iam aprender gramática, eles iam aprender o instrumento musical, iam participar de palestras, orientações e orientados na sua conduta, que é, na realidade, o que a doutrina nos, né, conduz. Então, seria fazer uma ideia muito falsa do Espiritismo acreditar que a sua força vem das manifestações materiais e que, impedindo essas manifestações, pode-se miná-lo, pode-se, né, miná-lo à sua base. Sua força está na filosofia, no apelo que faz à razão e ao bom senso. Está lá no Livro dos Espíritos, conclusão, item 6. Essa questão de, né, essa discussão relativa aos fenômenos, que são as manifestações, na realidade, ela foi muito utilizada, esse argumento foi muito utilizado pelas, né, com o propósito de, né, combater a própria doutrina. Mas estudando a doutrina, e também já está claro, como já esteve claro né, na própria elaboração da doutrina, que a sua força encontra-se, na realidade, no quê? Na filosofia, no apelo que faz à razão e ao bom senso. Então, filosofia, que é a razão, e o bom senso, que justamente se, né, se perpassa nessas análises que nós podemos fazer, né? Dentro da lógica. Então, com ele, o mundo superou o longo passado mítico e dolorosamente místico da humanidade, abrindo as portas dos antigos mistérios ao pensamento racional e à investigação científica. Foi por isso que Kardec chamou o Espiritismo de terceira revelação, acentuando que se trata de uma revelação de dupla natureza, ao mesmo tempo divina e humana. Revelação divina, porque é dada ao homem através de manifestações espirituais. E humana, ou científica, porque elabora e é desenvolvida pelo homem no plano da razão e da experimentação. Na realidade, se nós pegarmos lá no comecinho, quando nós mencionamos o, antes dos fragmentos históricos, né? Quando nós, na realidade, mencionamos aqui os apologistas, né? O próprio Justiniano já falava isso, né? Na realidade, quando ele diz que era adepto da filosofia grega, por quê? Defendia que os filósofos estavam iluminados pela divindade e é por isso que tinham ideias tão brilhantes. Então, é justamente isso, olha. Ele está aqui na natureza humana, trazendo os conhecimentos, contudo, devidamente iluminando-os. Por quê? Porque as manifestações trazidas ao quê? Ao homem pelas manifestações espirituais. Então, ela é, né, uma revelação de dupla natureza, tanto divina quanto humana. Então, isso também favorece e esclarece, né, a, a condição de uma doutrina que traz um entendimento amplo da nossa história como humanidade e reforçando a questão de que, na realidade, nós somos interexistenciais, né? Ou seja,
nós estamos aqui, estamos lá. Ao mesmo tempo, passamos uma temporada por aqui, depois vamos para lá. Depois de passar uma temporada por lá, voltamos e assim numa contínuo e sucessivo revezamento para o aprimoramento. Bom, na realidade, nós teríamos aí uma série de outras colocações, mas eu vou preferir me restringir a essa síntese, ainda que resumida, né? Síntese é resumo também, né? Mas, enfim, uma síntese resumida, para nós podermos reforçar justamente essa questão, né? Quase que essa nossa colocação aqui, essa reflexão que nós trouxemos, quase que é um marketing para que todos nós possamos estudar a filosofia espírita, né? Por quê? Todas as colocações que nós vamos perpassar, elas caem, né, inexoravelmente dentro desta. Quando nós pegamos todos os livros da codificação, claro que ênfase para o Livro dos Espíritos, o Evangelho, o Livro dos Médiuns, mas sem exceções, né? Nós vamos sempre perpassar nesses aspectos, nós vamos sempre cair na filosofia. E à medida que nós caímos na filosofia, daí nós podemos dizer, mas aí tem a filosofia oriental. Nós sabemos, mas nós estudamos a ocidental e nós sabemos que a filosofia ocidental foi buscar fundamentos na filosofia oriental, né? Nós sabemos que a mente é psicose, veio lá do Oriente, nós sabemos que muitas dessas, né, colocações, muitas dessas reflexões, né, desde lá dos primeiros filósofos, né? Desde lá do Arqueiro, da onde veio isso, né? Será que não veio lá do Oriente? E quando se fala aqui em trouxe à luz as explicações das agregações, ou melhor, dos grupos que mantinham esse conhecimento lá no Egito, na Índia e tudo mais. Nós sabemos que todas essas civilizações tinham os grupos de estudo e isto era restrito, era fechado, não é? E tudo isso foi através da própria filosofia, buscando, né, a fundamentação, a doutrina foi, lá na metade do século XIX, encontrar condições de trazer essa revelação de forma mais clara, objetiva e contundente. Só que agora resta-nos, né, a ação de atuar. Esse é o problema. Então, só vou dar ênfase aqui na bibliografia, num aspecto onde nós podemos encontrar o Herculano, aqui os filósofos, sem grandes problemas, mas aqui a introdução à filosofia e esse livro aqui, Os Três Caminhos de Hecate. Os Três Caminhos de Hecate, na realidade, é um conjunto de artigos, porque o Herculano ele escrevia no jornal Diário de São Paulo, né? Diário de São Paulo é isso, né? Emissoras associadas, nada mais existe. E ele tinha lá uma coluna, né, que era sobre o espiritismo e ele fazia colocações como o irmão Saulo, se não me engano. E alguns desses artigos, os mais assim, relevantes, eles foram organizados num livro. E ele é dividido em três partes: ciência, filosofia e religião. A filosofia é o capítulo 2. Por isso que ele usa aí
os três caminhos de Hecate, porque a Hecate é a figura mitológica de três cabeças, né? Três caminhos, três pensamentos, é essa relação que ele faz. Então, se vocês tiverem oportunidade, é recomendável que vocês leiam os três caminhos de Hecate. Pode ler inteiro, não é proibido, mas em especial a filosofia, que são 17 ou 18 capítulos, vai do 10 ao 26, se não me engano. Tem colocações pontuais que são interessantes, porque ele está questionando e ele está enfatizando justamente essa necessidade de nós atuarmos de maneira independente. Então, ele está fazendo essa provocação, e nos artigos fica fácil, porque cada artigo tem uma lauda, é muito fácil de ler, muito simples, e ele coloca as coisas de forma muito clara e objetiva, certo? Então, é recomendável. E, inclusive, para facilidade, está na internet, né? Vocês, é só colocar lá os três caminhos de Hecate, que aparece dois ou três PDFs que estão disponíveis, porque o livro em si está esgotado, né? Faz muito tempo que não está na praça, a não ser nessas livrarias, né? Online, digitais, mas, se não me engano, o Amazon vende, mas muito caro, porque é uma obra, digamos, assim, já muito específica, né? E não justifica, né? Então, entra aí na internet, coloca lá os três caminhos de Hecate e leia. Vai reforçar isso que nós estamos colocando, né? Eu acho interessante. E aí, eu estou trazendo para vocês quatro perguntas para a gente conversar agora. Começa a conversar agora e depois vai esticando. Como tem sido o seu trabalho para sair da minoridade? Né? Você está se empenhando, está fazendo alguma coisa para sair da minoridade? Você tem feito uso do seu próprio entendimento? Você está conseguindo superar o comodismo? Já adquiriu coragem para pensar por conta própria? Então, são quatro partes, né? Mas é uma pergunta interativa na realidade. Por quê? Para que eu, né, tenha, né, começado a sair, mas qual tem sido o meu trabalho, né, em relação a essa proposta de sair da minoridade, né? Então, já estou conseguindo fazer uso do meu entendimento, do meu próprio entendimento, ou está difícil ainda? Está difícil ainda, né? Fundamentalmente, se eu não conseguir superar o comodismo, então, certamente um e dois não podem ser respondidas, né? Porque se eu estou acomodado, as coisas não avançam, né? Então, finalmente, se você já adquiriu coragem para pensar por conta própria, né? Se não, nós fazemos uma série de cursos, nos matriculamos aqui, acolá, frequentamos uma série de instituições, mas se nós não atuarmos e começarmos a nos mexer e sair desse comodismo, nós não vamos sair do lugar. E aí, consequentemente, na próxima, teremos que nos reunir novamente para conversar a respeito. Por que você demorou tanto para sair do comodismo? Por que você não estudou dessa ou daquela forma, né? Você já começou a falar por conta própria? Teve coragem? Por que você, né, não teve coragem? E assim por diante, tá? Então, acho que agora nós podemos parar aqui o share e podemos conversar a respeito. Vamos ver o que vocês têm a dizer a respeito. Paulo, Oi. Eliane, lembra que eu falei
sobre o cristianismo, aí eu fui lá na Revista Espírita, Uhum. de fevereiro de 1862. A resposta dirigida aos espíritas lioneses por ocasião do Ano Novo. Aí ele vai falar o seguinte, Paulo, Uhum. no parágrafo 17, na Kardecpédia, tá? O Espiritismo, no meio do parágrafo 17, o Espiritismo é uma doutrina moral que fortifica os sentimentos religiosos. E se aplica a todas as religiões. Ele é de todas e não é de nenhuma em particular. Por isso, não diz a ninguém que o troque. Deixa a cada um a liberdade de adorar Deus à sua maneira e de observar as práticas ditadas pela consciência, pois Deus leva mais em conta a intenção do que o fato. E depois, cada um ao tempo de vosso culto, e assim provai que vos caluniam quando vos taxam de impiedade. Tá? Exatamente, Então tá na Revista Espírita, né? exato. Então, exatamente, porque tem mais uma outra citação em que ele a, resistiu a utilizar essa questão da religiosidade. Eu Aí, acho que é nessa mesma resposta esse da carta discurso, aos leoneses. exatamente, é nesse discurso, porque ele vai falar, É, ele começa dizendo que ele resiste porque só depois ele faz digamos, não seria uma adaptação, mas ele se adequa um pouco, mas ele resiste um pouco, porque, na realidade, não é religião. Essa é a grande questão que precisa ser colocada. Né? Eu é, coloquei aqui quatro, mas tem uma grande questão, que todos que procuram a doutrina em centros e tudo mais, existe uma tendência muito forte de religiosidade só. O foco é religiosidade. E o foco não deve ser, é consequência. É isso que dá para entender, né? Que, é, na realidade, é filosofia fundamentada, claro, na ciência, por causa da questão da ciência, os fenômenos que vão sendo trazidos esses conhecimentos, né, através da mediunidade, mas ele coloca justamente isso, né? E a ênfase, eu não sei se em função do fato do contexto histórico no qual o Espiritismo foi trazido para o Brasil, é muito forte essa questão do histórico, né? Da herança histórica, né? Essa fortaleza que, na realidade, né? Que nós citamos aqui, né? Que é a herança histórica, né? Que tem que se desvincular disso. Mas essa herança histórica, ela é muito forte, né? E não é fácil de desvincular-se. Então, é preciso prestar atenção, porque ao invés de estudar, a gente fica. é, Até o pessoal está usando um termo, igrejismo, certo? o Herculano usa esse termo, É, né? igrejismo dentro da própria doutrina, que é justamente voltar ao status quo anterior, né? Que seria a espiritualidade, mas sem foco, sem orientação, né? Uhum. É bom essa colocação também, que eles podem estar lidos, né? E aí, gente, como é que estamos em relação a isso? Está todo mundo fluindo tranquilamente?
já estão conseguindo superar o comodismo, está tudo bem, já são capazes de atuar por conta própria. Conta própria, né? Observação, fundamentado, naturalmente, nesses pré-requisitos relativos à, né, à filosofia, à lógica, o fundamento básico da doutrina, né? Que é isso, né? Nem com pergunta vocês querem responder? Meu Paulo, Oi. muitas pessoas, a título de manter o comodismo, falam, não, mas esse comodismo meu é porque eu estou pensando por conta própria, e é isso que eu entendo que eu tenho que continuar, né? Não sair da minoridade. As controvérsias, né? Por exemplo, tá bom do jeito que eu estou, então tô cômodo. Mas esse é o meu modo de pensar. Então, eu estou pensando por mim. Isso está ótimo do jeito que está. Não precisa mexer, né? Não vou procurar nada. É assim que eu creio. Só que no Evangelho, mesmo segundo o Espiritismo, nós vemos lá um trecho, não me lembro o capítulo, que assim, crê em Deus, tudo bem, mas precisa saber por que você crê em Deus. E aí entra a filosofia. Né? Por que você crê em Deus? Né? O que é esse crer em Deus, na realidade? Né? Nós não costumamos sair, aceitamos simplesmente, como fala a moral, a moral de rebanho, né? Nós costumamos, ficamos nessa, não tá bom do jeito que tá, do tamanho que tá. Então, né? É cômodo, né? Você vai deixando as coisas porque não dá trabalho, né? Para mudar, para pensar por conta própria, você eh, vai ter um trabalho adicional, né? Você vai ter que entender, se aprimorar, né? Não é questão de estar argumentando, porque, né, ou conversando com o contraditório ou confrontando com os que criticam ah, o espiritismo ou coisa que valha. O problema é seu mesmo, né? É de realização pessoal, né? Porque quando se fala em fundamentar para poder conversar e, enfim, discutir, logo as pessoas já começam a pensar na argumentação. Não é questão de argumentar para o outro. Você até pode, porque se você for questionado, você responde. Mas a resposta é fundamentalmente para você, né? É esse o ponto, e não para o terceiro. Não? E aí, gente, nada mais? Falando aí o que o Chico falou, no Evangelho, no capítulo 19, lá que fala sobre a fé, está escrito lá: nós temos que ter a inteligência perfeita daquilo que se quer crer. Portanto, a gente tem que ter o conhecimento aprofundado daquilo que a gente acredita, ou aquilo que a gente quer crer, quer ficar convicto. Portanto, nós temos que aprofundar naquilo que a gente procura crer ou ficar convicto. O Espiritismo é questão de convicção, né? E depois de tudo isso que o Paulo fala, a gente chega à conclusão que somos realmente aquele que estuda o Espiritismo, ele vai ter que ser filósofo, ele não tem outra saída. Ele não vai ter que ser religioso, ele vai ter que ser filósofo. Sim, Ele vai ter que se debruçar na filosofia, porque Kardec faz várias referências ao passado, à filosofia tradicional. Ele vai trazer Platão, porque Platão fala da imortalidade e está junto com Sócrates ali. É ele que traz os princípios, mas Aristóteles também traz, e trocentos outros também trazem. E gente tanto do passado quanto da Idade Média, quanto do futuro, do hoje, vamos dizer. Então, não tem como você tratar o espiritismo como religião. Se Kardec ali naquele livro, o que é o Espiritismo, ele falou, tá bom, vai, tô cansado, você está insistindo na coisa, então eu vou dizer para você que tá bom, se você ficar feliz, é religião, mas é uma religião filosófica, vamos dizer assim. exatamente.
por Para isso que, você parar de perguntar, exatamente. Para você eu vou ceder você aqui, parar porque de não adianta, eu não insistir, vou conseguir falar. já que vocês me convidaram, me trouxeram, Pois é. ligaram todo esse povo, está todo mundo interessado, então eu vou fazer um agrado aqui, porém, É, para de perguntar e me deixa em paz, é, entendeu? porém ênfase é filosofia. É filosofia, é Né? filosofia. E depois ele conclui lá no final do próprio é, Livro dos Espíritos, ele conclui na realidade isso, né? Porque ele está dizendo, né, que na realidade é que a filosofia que é o fundamento, né? Sim, por É, quê? A filosofia fundamenta todo o campo do conhecimento. Não tem como não todo fundamentar. conhecimento saiu da filosofia, né? Na Pois realidade. é, porque não tem como você ter conhecimento sem ter filosofia. Não, não dá, não tem Exato. jeito. É, por- Portanto, se você é espírita, como a Eliane falou no começo, qual é o significado de ser cristão aí, né? o que que é? O que a Eliane falou no começo. Tá bom, eu Ah, sou espírita, eu sou convicto daquilo que eu estou lendo, pelo menos hoje, tudo bem, eu aceito, porque aquilo é racional, tem lógica para mim, certo? Kardec, para mim, tem lógica, né? Eu aceito aquilo, né? Uma coisa que está baseada na filosofia, logicamente falando, tem coerência, faz sentido, né? Então, aí a pergunta sua, cristão ou filósofo? Faz sentido uma pergunta dessa? Não sei, acho que não. não, não faz, mas tem que provocar de Não, alguma mas forma. ele provocou. Então, agora a resposta é não. Tá Provocou. certo. A Porque pergunta é válida. A pergunta é é, é, válida. Mas se porque você perguntar para um espírita, é cristão ou é filósofo? o filósofo. Naturalmente ele vai falar filósofo. É, É filósofo. e se ele vai falar, não, eu sou cristão. Ele não vai falar que é filósofo, dependendo da condição. Por isso que eu vou perguntar. Afinal, a filosofia é a base. Então, para ser cristão, eu tenho que me valer da filosofia para poder entender. Porque, como diz aqui o tal do Herbert, que até foi mencionado aqui, né? Eu não creio por crer. Na realidade, eu sei. Agora, para eu saber, eu tenho que fundamentar É a frase do Kardec, a inteligência perfeita daquilo que você quer crer. exatamente. É a frase É, do Kardec. Ah, portanto, está na filosofia. Então, na realidade, não dá para ser cristão sem ser filósofo. Em síntese, é isso. Eu tenho que ser filósofo, Mas porque... é necessário ser cristão? Não, não. Eu tenho que ser filósofo para entender o cristianismo. Sim, tudo bem, porque você tem a filosofia cristã e etc e Exato. tal. É a filosofia cristã, tudo bem. Mas eu posso ser, como diz, né, como o Fábio foi colocado também, né? É, desde que a religião leve ao aprimoramento, quer dizer, a filosofia leve ao aprimoramento, toda a religião leva ao aprimoramento, aí tudo bem, está válido, né? Só que, por isso que o Kardec ele fica todo o tempo falando, né? A sua força está na filosofia, no apelo que faz a razão e ao bom senso, né? Então, na realidade, o que que eu sou? Sou cristão ou sou filósofo? Na realidade, eu para ser para entender o cristianismo, eu tenho que ser filósofo, senão eu não entendo, porque E, portanto, a próprio Cristo, a própria doutrina de Cristo é filosofia, na verdade. é pura filosofia. Ele trouxe né, toda uma estrutura de conhecimento e de questionamento, porque ele estava questionando o tempo inteiro também, né? Ele dava Sim, resposta e questionava, dava sim, resposta e questionava. Então, eu sim. tenho que ser filósofo. Por isso que eu falei que o tema aqui era mais um marketing da filosofia, da Sim. necessidade de ser filósofo. Se eu não pergunto, eu A fico... criança é filósofa, né? Porque ela pergunta o tempo todo. É, E você trouxe isso, né? Ela é curiosa, né? Ela é Nossa curiosa. Senhora. É, Filósofo Ela é chato, né? Às curiosa. vezes, né? De tanta pergunta. mas Fala, todos vai perguntar para o curiosos. teu pai, vai perguntar para tua mãe, eu não quero saber.
Mas toda criança é Ela é assim. curiosa, né? É. Ela quer Bom, saber. pelo menos quem não se assustou, né? Quem ficou incomodado já é uma grande coisa. Se não ficou incomodado, é porque já está dentro do contexto, né? Agora, se ficou incomodado, então veja lá né, os, os aspectos que precisam ser, né? Talvez aprimorados, né? É, o texto que a Eliane leu, da Revista Espírita lá, Kardec fala, o Espiritismo aceita todas as religiões, Sim, desde que elas conduzam ao bem, óbvio, né? sim. Desde que elas conduzam ao bem. Uhum. Então, se ele aceita todas as religiões, ele é filósofo. Ele é filósofo. Exatamente. É, porque Ele é assim, filósofo. você fica Eu no. sabia, Paulo, que tinha em algum lugar isso, porque eu bato muito nessa tecla, né? Hum, Que nós que Jesus não era cristão, hum, Jesus era judeu. judeu. Não, o cristianismo é depois, né? Essa Então, ideia. então Jesus não era, Jesus era judeu. Então, eu comento que nós seguimos os ensinamentos de Jesus, né? E é o que Kardec fala, né? E o cristianismo, né, é pós-Jesus. Então, para a gente que isso foi infiltrado, né? Principalmente no Brasil, né? Esse cristianismo, essa coisa, né? É, Não, os ensinamentos de Jesus é uma coisa, o cristianismo é outra, eu- né? por isso que ele diz, né, que todas as religiões são boas, né? Desde que sejam É. bases Não, a de. provocação foi excelente, né? Eu acho que a provocação é essa mesmo, né? É esse incômodo, né, que traz para a gente prestar atenção até no que a gente fala, né? Porque a gente está tão, como o Kant traz, né? Ouse, né? Saber, né? É, E é o que a gente não faz, a gente se acomoda naquilo que é é porque. jogado em cima da gente, né? Esse mesmo texto aí do Kant, né, o Hum. que é o esclarecimento, ele vai fazer referência à preguiça. A Sim, preguiça. Vai isso, fazer referência, e o comodismo é preguiça, que É, exato. é o que não deixa você ter Avançar. autonomia, eu acho que entendeu? logo no começo que você Logo, falou, logo aí nesse parágrafo, ali, um não, pouquinho mais logo para no frente. começo eu trouxe esse texto, lembra, Sim, menina? Logo sim, uma reflexão sobre esse texto, sim. mas aí eu trouxe esse texto inteiro, né? E é a preguiça mesmo, a preguiça e o desconhecimento que ele Não, fala. é uma outra palavra lá que eu não estou Mas lembrando. São duas palavras. duas São duas frases palavras. muito duras, ele fala, né? Sim, sim, sim. E é isso mesmo, né? Que a gente se acomoda mesmo, por preguiça. Sim, sim. É porque também é mais fácil você tá no contexto, né? Da, do, da moral de rebanho, né? Digamos assim. Sim, é, Contexto. Então é, é fácil. Vamos em frente, que atrás vem gente. Tudo bem. vamos, vamos, tá bom assim, tá bom. Tá bom assim, não está dando muito trabalho, as coisas fluem. Então, essa é a questão. Agora, precisa ver o que eu quero, né? Sim. Exatamente. Agora, quanto mais você vai estudando, vai se envolvendo, aí mais você fica. Você chega até a ficar aflito, né? Sim, muito. Muito aflito, bastante aflito. Porque você não Bastante. sabe, às vezes, como a gente trabalha em dois, três lugares, dependendo das turmas, tem um condicionamento, claro que você respeita, né? Mas tem hora que irrita, que você fica aflito, que você não sabe o que você vai falar, né? Aqui ainda é fácil porque a gente está num contexto de né, filosófico. Agora, quando você está num outro contexto, que o pessoal fala, para que Ah, filosofia? aí, aí pega, né? Mas tudo bem. É só para lembrar, né? Nós que estamos isso. à procura dos caminhos, né? Então é só para lembrar. Então,
Eu espero que eu Ele tenha... mesmo fala, né? Oi? O Espiritismo, o Kardec fala, o Espiritismo não obriga você a fazer nada. Não. Apenas uma única coisa: estude. Estude, é. E daí Estude. você sabe o que você vai fazer. Sim. E Ou aí você você faz, vai, aí você vai seguir o caminho que você quiser seguir. se quiser, Mas você você tem faz. que estudar. Tem que Sim. estudar. Senão você Tem que... fica estagnado, não tem jeito. Tá? Senão você fica que nem esse pessoal aí que você fala, fala, fala e eles não conseguem entender. Exatamente, não entra. Conseguem entender. Não Não, entra. não, Né? Paulo, Oi. você sabe que chega um determinado momento, no primeiro momento nós vamos naquela, né, da graça. Ah, é assim, não preciso fazer muita coisa, eu vou ser salvo pela graça. E então eu fico nessa, mas quando você começa a estudar, você começa a conhecer, aí quando você chega a determinados conceitos, você entende, compreende aquilo, é um caminho sem volta. Não tem volta você falar, não, ó, eu estudei, fiz, compreendeu realmente, saiu da menoridade, como dizia o Kant. Ah, você, é um caminho sem volta. Você não volta mais para trás. Não, agora é daqui para frente e seja o que Deus quiser, vamos dizer assim, né? Então não tem volta. É um Tem, caminho. tem muita gente, Chico, que chega nesse ponto aí e fala, não quero ir para frente, vou pegar Sim, outro rumo. mas quando cai aquela ficha profunda, Quando cai a ficha, fala, aí, não, a entendeu? Ah, responsabilidade é minha. Não, aí, aí, aí entra não. a falar, não, é muita coisa para minha cabeça. Aí Mas entra a já, preguiça. então, mas ele já tem algo dentro dele já. Ele já pensou, pô, o negócio o buraco é mais embaixo, como diz o outro, né? Né? Então, Mas eu conheço algumas pessoas, não muitas, que quando chegaram nesse ponto, falaram, o espiritismo não é para mim, vou para o catolicismo. então, ou então duas Porque coisas. não aguenta essa parte do espiritismo quando o Diego falar. Você pode fazer o que você bem entende, mas arca com a consequência. A mesma coisa, por exemplo, pessoas falam assim, não, Eu não eu posso gosto. pôr a culpa no outro. Não. A partir do momento que eu não posso pôr a culpa no outro, eu não serve para mim. Entendeu? Exato. E tem Quer pessoas dizer, que vão, por exemplo, em determinadas religiões evangélicas, oh, não, aquela ali eu gosto mais porque ela não proíbe determinadas coisas que a outra proíbe. Né? Então, não, então tá bom para mim. Peraí, isso é um pouco falta de bom senso, né? Peraí, você vai num lugar porque, né? Mas porque é respeita-se. mais fácil, porque É, acomoda, é mais eu, tranquilo. eu me Agora, lembrei, o pode falar. espiritismo, quando você realmente entra nele, você vai ver que ele realmente É, vai colocar um monte de coisa eu não posso fazer. eu me lembrei até do Platão aí, quando falou que tem que sair dessa comodidade, né? Lá como a gente já estudou isso, da segunda navegação dele, né? Que você, enquanto está o vento ali, você vai. Mas e quando para o vento? O que você tem que fazer? Pegar no remo. Né? E aí Aí é você que tem que você tomar vai cuidado. abstrair, aí é que você vai começar. Ah, não, eu não quero nem remar, não quero nem. Eu quero vento só. Remo não quero. Então, como Pois é que é. faz? Né? Aí fica a questão é justamente essa. Acho que o Bergson faz essa relação muito bem, né? Quando ele diz da religião estática e a dinâmica. É claro que o espiritismo é dinâmica, né? E a estática, porque a estática é essa, forma social rigidamente estruturada, com a finalidade de manter e defender a estrutura em que se formou. A estrutura em que você se forma, então, ela é, né, adequada. Então, eu não quero, por isso que ele foge, porque quando você vai lá para a doutrina dinâmica, esquece tudo, basicamente, joga tudo fora, certo? E começa num processo diferenciado, né? Melhorar, né? E libertar-se do passado. É difícil libertar-se do passado. Por isso, a, a, toda, toda a palestra quase que você vai não digo preferir, né? Mas você vai escutar nas casas, nos centros espíritas, é assim, tirar o homem velho e botar o homem novo, né? Esquecer o homem velho e construir o homem novo. Isso é consistente o tempo todo. Só que, de modo geral, fica no, na, na,
na colocação, né? Atuar é que é, né? Atuar na religião dinâmica é esse trabalho todo, né? Enquanto que o estático é fácil, né? Estático, você olha para fora, a dinâmica, você olha para dentro, Exato. né? Não tem erro. Não tem erro. Você vivencia na dinâmica e na estática você utiliza, Exatamente. entendeu? É isso aí. Tá bom, gente, olha, muitos não responderam, mas pode ir pensando em casa depois. Até, até próximo encontro, vocês vão pensando se estão acomodados, se estão dinâmicos, se vai valer a pena, se não vale, né? Porque senão, ou entra no esquema, ou não adianta também, né? Ficar participando de um formalismo sem, né? Sem atuação também não adianta, né? Às vezes a gente, eu estou falando isso para vocês, né? Pelo amor de Deus. Na próxima reflexão não aparece ninguém. O Paulo mandou todo mundo. O Paulo vai cobrar? Eu não vou, não. Mas às vezes a gente fala lá na Não, é fala, muito bom, gente, Paulo. resolve aí. Quer ou não quer? Se quer, é assim. Se não quer, vai procurar a sua turma. Não adianta, Tá bom. vai perder tempo, gente. Ai, ai. Mas tudo bem. Vambora, né? É isso aí, Paulo. Mas foi muito bom, Paulo. Bom Tá para a bom. gente pensar, correr atrás, procurar. Eu já vim a algum lugar, isso é muito bom. Tá. Então, Muito bom. obrigado aí pela atenção. Até a próxima. Obrigado, Paulo. Não fiquem bravos comigo. Eu vou pensar numa provocação mais intensa para a Mas próxima. olha, é difícil depois do Kant, hein? Mas tem. Vou pensar. Não Vai. posso me acomodar. Não. Bom, então, Falou, obrigado. gente. Boa noite. Boa Obrigado pela noite. presença. Fiquem em paz. Tchau, tchau. Tchau, tchau.